Bom, eu vou apresentar mais uma questão referente ao processo seletivo para as vagas residuais da UFBA. Essa questão apareceu na prova de matemática do ano de 2012 e trata da equação da reta tangente a uma curva. Então, vamos ao enunciado da questão. Então, o enunciado diz o seguinte: sejam f uma função real de variável real, uma função de R em R, uma função derivável, existe a derivada de f em qualquer ponto, e g uma outra função real de variável real, definida por essa expressão aqui. Então, note que a função g ela é definida a partir de uma composta, é uma composição entre uma função f desconhecida, uma função f cuja lei não foi dada, a lei de formação da f não foi dada, e a composição de f com a função seno. Então, se a função f não foi dada, então a gente deve se virar com isso, ou seja, deve ser possível resolver a questão ainda que não conheçamos a função f. Bom, aí foi feita uma afirmação, e essa afirmação tem que ser classificada como verdadeira ou falsa. A afirmação é feita sobre a reta tangente ao gráfico de g, da função g. E foi dito que a reta tangente ao gráfico de g neste ponto, no ponto de abscissa π sobre 2, que essa reta é horizontal. Bom, se foi dito que a reta é horizontal, as retas horizontais elas têm o coeficiente angular zero. Então, se uma reta é horizontal, o coeficiente angular dela é zero. Então, vamos escrever logo isso. Reta horizontal, isso significa que o coeficiente angular, permitam-me abreviar, esse coeficiente angular é zero. Então, aqui é só para a gente se situar. Essa informação é importante. Bom, então, uma outra coisa que a gente precisa lembrar é como é a equação da reta tangente a uma curva. Então, a equação da reta tangente, então eu vou colocar aqui um t, esse t aqui refere-se à reta tangente. A equação da reta tangente ao gráfico de g num ponto x0, ela é y menos g de x0 igual a g' de x0 vezes x menos x0. Bom, naturalmente você precisa memorizar essa equação. E a melhor maneira de memorizar essa equação é praticando exercícios. A prática vai fazer com que você internalize qualquer fórmula que você necessite para resolver as provas. Então, esta é a equação da reta tangente ao gráfico de g no ponto x0. Vamos adaptar essa fórmula ao contexto. O x0, no caso, é π sobre 2. Então, eu vou trocar essa fórmula, o x0, por π sobre 2. Então, vamos lá. y menos g de π sobre 2. x0 π sobre 2. Aqui, g' de π sobre 2 vezes x menos π sobre 2. Bom, é claro, eu estou escrevendo muito porque eu estou explicando a questão, mas a gente não precisa da equação toda, a gente só precisa trabalhar com o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta tangente num ponto é sempre a derivada naquele ponto. Essa é a interpretação geométrica da derivada. Então, nesta equação, você deve ser capaz de identificar o coeficiente angular. E o coeficiente angular sempre vai ser a derivada, neste caso. Então, basta aqui. Então, deixa eu só... Isso daqui é o coeficiente angular. E nesse caso, como foi dito que a reta é horizontal, e a reta horizontal, o seu coeficiente angular tem que ser zero, então basta que você iguale esse coeficiente angular, ou seja, o g' de π sobre 2 a zero. Bom, agora vamos fazer o quê? Temos que calcular a derivada da função g. A derivada da função g está aqui, ou melhor, a função g está aqui. A gente vai calcular a derivada. Então vamos lá.
G' de x, primeiro a gente calcula a derivada num ponto genérico. Depois a gente vai trocar esse ponto por π sobre 2. Então, G' de x, já que trata-se de uma composição, uma função composta, vai entrar aqui a regra da cadeia. A regra da cadeia. Então, para derivar a composta, você deriva cada componente e multiplica essas derivadas. Então, isso daqui vai ser f' de seno de x. Respira. Multiplica agora pela derivada do seno, cosseno. Agora eu vou substituir o x por π sobre 2. Então, G' de π sobre 2. Isso daqui vai ser f' do seno de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2. E agora nós temos uma sorte. Uma sorte porque observe que a princípio esse cálculo depende do conhecimento da função f, né? Você fica imaginando, não, para eu calcular isso eu tenho que calcular isso. Mas o fato é que se você olhar para cá, o cosseno de π sobre 2 é zero. O cosseno de π sobre 2 é zero. Então, zero multiplicado por qualquer número vai dar zero o resultado. Então, daqui concluímos que G' de π sobre 2, deixa eu passar para cá. G' de π sobre 2 é zero. Ora, se a derivada no ponto é zero, então o coeficiente angular da reta tangente é zero e, portanto, a reta é horizontal e a afirmação é verdadeira.